Vasco prioriza a chegada de volante experiente e também de zagueiro. A gente vai falar muito aí sobre o mercado da bola, até porque tem novos reforços encaminhados para chegar no Rio de Janeiro nesta semana. Meus amigos, eu peço encarecidamente para você colocar a atenção quando a gente for falar do mercado da bola, que é sem maquiagem e é sem sacanagem. A gente também vai falar sobre saída de jogadores e a performance do Vasco da Gama ontem no clássico contra a equipe do Botafogo e já pensar no jogo contra a equipe do Bahia, porque a partir de hoje é dia de preparação para o Campeonato Brasileiro e o Vasco vira a chave. Peço a você, meu amigo, por favor, para você se inscrever no nosso canal. Você que já foi inscrito, você que está chegando aqui pela primeira vez, venha fazer parte da nossa família, perfeito? Se inscreva, deixe o joinha. Se você puder hypar o vídeo, eu fico muito agradecido. Você que está assistindo pelo celular, perfeito? Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a performance de ontem, Vasco da Gama e Botafogo. Era obrigação do Vasco da Gama vencer. O Vasco jogou contra uma equipe alternativa do Botafogo, dentro de São Januário, para 15 mil pessoas no nosso estádio. Uma tarde aí muito chuvosa no Rio de Janeiro. O Vasco venceu. Há que se destacar a performance ali do Thiago Mendes, do Cauã Barros, Coutinho também evoluiu, situação ali do Andrés Gomes, que foi muito bem na partida, e claro, né, o fim do jejum aí do Brenner. Pois bem, a partir de hoje, a gente vira a chave. O que fica de lição é que a chuva ajudou o Vasco da Gama. Porque ontem o Vasco não jogou nesse dinizismo. Ontem o Vasco jogou um futebol contundente, dando chutão para frente, sendo objetivo, porque não dava para ficar de toquezinho na bola, certo? Agora a gente pensa na equipe do Bahia. Aí o patamar é muito maior, porque o Campeonato Brasileiro é o time titular do Bahia, que vem aqui para o Rio de Janeiro. O Vasco tem tido dificuldade de jogar com o Bahia aqui no Rio, e o Vasco precisa da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tá? A gente já deixou 2 pontos escaparem aqui em São Januário contra a Chape, então verdadeiramente a gente não pode dar mole contra o Bahia. Tá? A tendência é que a gente tenha mudanças aí no time do Vasco da Gama e que o PH, que entrou ontem no segundo tempo, assuma a condição de titular, assim como o jogador cuiabano, certo? Hoje, a pretensão do Vasco da Gama é verdadeiramente registrar o cuiabano e também o Spinelli, que passaram nos exames médicos, no boletim informativo da CBF, para que os jogadores sejam relacionados aí para a partida, né? E aí aumenta muito o patamar do Vasco da Gama. O Fernando Diniz vai ter um leque muito grande ali do meio para frente, né? Porque ele vai ter o Rojas, ele vai ter aí o Riner Stroza, ele vai ter aí o Brenner, o Spinelli, o Nuno. Então são muitas opções para ele. Inclusive, nos comentários, coloca o teu time titular aí. Se você quiser colocar, coloca para eu saber a sua opinião. Mas o seguinte, o Vasco também está com um contingente muito grande aí de jogadores. O Fernando Diniz tem dado aí treinamento para
mais de 40 atletas aí. Então, a tendência é que o Vitor Luiz, essa semana, se despeça aqui do Vasco da Gama. O empresário André Cury, né, o Fernando Diniz, perdão, do Vitor Luiz, já encaminhou a saída dele, ao contrário do que o pessoal está falando, não é para o Internacional, é para o Fortaleza, tá? Ele foi oferecido ao Internacional, o Internacional não quis, né? E, assim, vamos ver se o Vasco consegue aí também rescindir o contrato do Matheus França, porque o Vasco da Gama tem negociações aí com o Crystal Palace e com o empresário do jogador para poder fazer essa rescisão de contrato aí do Matheus França. Bora falar aqui de reforços, meus amigos, porque o seguinte, essa semana o Vasco vai anunciar aí o Diniz Pinto. A gente teve um informativo, o Vasco já acertou o jogador, as negociações estão sacramentadas com o Diniz Pinto, falta ali detalhes finais ali com o Moreirense, a parte burocrática, para que esse jogador seja anunciado, né? Então, é o seguinte, não está descartada a saída do PH aqui do Vasco da Gama, embora o PH ontem tenha ganho uma minutagem aí e entrou relativamente até bem na partida. Bom, pegou a gente de surpresa, a gente teve um informativo ontem que o Vasco demonstrou interesse no jogador, jovem talento aí, o Haaland Loboa, do Independente Medellín, né? O Vasco tem boa relação lá com o Independente Medellín, o Germancano, na época, veio de lá. Agora, a questão é a seguinte, as conversas não avançaram. Foi o que eu falei sobre a situação do Alan, que era do Flamengo, que foi para o Corinthians. A prioridade do Vasco da Gama é trazer um volante experiente. O Vasco, ele tem duas frentes aí. Ele conversa com o Jefferson Lerma. Laureano, por que essa situação ela ainda não foi anunciada? Porque o Crystal Palace faz o negócio, quer fazer o negócio. Mas a situação é a seguinte: o Crystal Palace só quer liberar depois do campeonato inglês, porque apesar desse jogador não ser titular, ele entra no decorrer das partidas lá e o Crystal Palace não quer abrir mão do jogador nesse exato momento, porque vai fazer falta. Então, o Vini Souza surgiu como uma alternativa, o jogador lá do Wolfsburg, né, que também é empresariado ali pelo nosso bravo Juliano Bertolucci. Informação que saiu agora, na parte da manhã, muito quente, é uma negociação muito complexa, difícil, tá? O Vasco já vem namorando com esse jogador há muito tempo. É que o Vasco está atrás do experiente Fred, tá? Aquele Fred que passou pela seleção brasileira, segundo volante, aquele cara ali que jogou no Shakhtar Donetsk, que jogou no United, né? Que está lá no Fenerbahçe. O Vasco está tentando a contratação aí do jogador de 32 anos, notícia quente, o Fred aí do Fenerbahçe. E mais outra situação, né? Eu acho que jogaria muito aqui no Vasco da Gama. Outra situação lá do Santiago Sousa. É uma negociação difícil. O Vasco mostrou interesse oficial na contratação do jogador. O Vasco, nessa semana, deve fazer uma proposta de compra, tá? Não tem nada de empréstimo, conversa fiada, tá? Não tem nada de empréstimo. Empréstimo, o Racing não aceita. O Racing descartou qualquer possibilidade de jogador sair de lá
é o capitão do time, não tem papo nenhum de empréstimo. A situação é a seguinte: o Vasco vai tentar comprar parte dos direitos econômicos desse atleta. Para começo de conversa aí, o Racing pediu 9 milhões de dólares pelo jogador, perfeito? O Vasco da Gama quer comprar parte dos direitos econômicos desse atleta, e é isso que está sendo discutido. A porcentagem, se vai ser 70, 80, porque aí, ao invés do Vasco pagar 9 milhões, o Vasco pagaria coisa menor, aí uma importância menor, entendeu? Então vai ser uma semana aí de muitas negociações e de novelas que estão chegando aos seus respectivos fins. Agradeço aí pela sua atenção, tá? Você que ficou até o final, hypa o vídeo e se inscreva no nosso canal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!